arte não reproduz o visível, ela torna visível. Nesta temporada, o nosso Mosaicos busca inspiração nas artes plásticas, revelando a conversa poética e disruptiva entre artistas mineiros e suas obras. Seja bem-vindo ao Mosaicos série Artistas Plásticos. Ela traz os tons da terra que guarda raízes, cor da luz que atravessa o braço da tarde, encontro de sua pele, uma obra que retrata o agora, a história e o amanhã. Conheça mais de Dalmone Lidigiusi. O meu nome é Dalmone Lidigiusi. Eu tenho uma amiga psicanalista que me disse que o meu nome era para ser artista. O dia que eu me apresentei a ela, né? Porque ela perguntou assim, mas o que é Lidigiusi? Aí eu contei para ela que Dalmone foi um nome que meu pai inventou e o sobrenome dele, o nome, terminava em Sebastião, porque ele só tem um nome duplo, Jurandir Sebastião. Aí eu chamaria então Dalmone Sebastião. E aí ela me disse, já criaram um nome para você? E um nome de artista, porque assim, Dalmone Lidigiusi. Não colocaram, por exemplo, o sobrenome da minha mãe para depois pôr o Sebastião, Dalmone Dias Sebastião. Eles criaram, então ela falou assim, Dalmone, você já tinha isso, isso já tinha. Bom, não sei se já tinha, se não tinha. Eu sei que, engraçado, houve épocas de crise na minha vida, por volta dos 30 anos, né, com muitas coisas assim que estavam por um caminho, e que eu, também aos 33 eu pensei assim, eu fiz um 33, eu acho que eu faço mais 33, mas eu não acho que eu faço mais 33. Então eu pensei assim, o que eu vou fazer? Porque assim, o que eu já fiz e o que eu vou fazer? Então nessa fase também de muitas quebras e de muitas rupturas e de muitos achamentos e de muitos também, eu acho que também profissionalmente foi uma fase muito boa de troca, avanço, tal. Mas eu tive crise de querer mudar o E do nome para I. Ai meu Deus, por que eu não chamo Sebastião? Sabe, eu também já tive disso. Então, meu nome é Dalmone Lidigiusi. Então, esse nome aí tem muita história para eu hoje estar muito em paz com Dalmone Lidigiusi. E para onde eu vou também nunca... Mas é da onde? Então, assim, eu vou viajar para algum lugar, mas é da onde? Aí estou não sei onde, mas é da onde? Então, assim, não importa onde eu estiver, sempre me pergunta da onde eu sou. Eu criança, já ia para a escolinha, né? E uma professora, né? O nome dela é Marlene. Faz tempo que eu não me encontro com ela. Ela se encontra, né? E conta para minha mãe o seguinte, diz para minha mãe o seguinte, a Dalmone gosta muito de pintar. As outras crianças brincam de casinha, brinca disso ou brinca daquilo, a Dalmone gosta de pintar. E aí, a minha mãe me levou a uma pessoa que dava aula de pintura, que é aqui na esquina da frente, que é a Antonieta Prézia, que eu amo de paixão, né? E que já me deixou um cartãozinho de Natal à mão. A Antonieta tem o quê? Uns 80 e alguns anos, não sei. E à mão, escrito, né? E eu falo aí, ó, culpa tua, né? Naquele tempo que o ateliê, eu fui muito criança. Acho que eu devia ter uns 4 anos. Então, assim, fazia colagem, tem até uma colagem que era uma galinha, né? O desenho de uma galinha, cheio de papéis e tal. Então, assim, eu tocava piano lá também. Então, eu lembro, por exemplo, que quando eu comecei a usar tinta a óleo, imagina, era criança, aí eu já devia ter uns 6 ou 7, eu lembro que era o dia que eu comia uma coalhada para poder ir para aula, porque tinha lá um certo cuidado
porque naquele dia que vai ter, né, que você vai mexer com óleo de linhaça. E aí frequentei esse ateliê que era a um quarteirão de casa. E eu me lembro que assim, antes a minha mãe me levava até a porta dela, até o portão. Depois a minha mãe me levava até a esquina e eu atravessava sozinha. E depois eu ia sozinho. E aí lá eu vivi essa coisa da pintura a óleo, que naquele tempo era fazer cópia de umas revistas americanas. Então assim, eram coisas norte-americanas e tinha marinha, natureza morta. Existia então, vamos dizer assim, modelos a serem estudados. Às vezes valia, por exemplo, um cartão de Natal que se encontrou, às vezes um cromo, né, uma coisa daquele tempo. Isso podia, né? Era mais longe de ser qualquer outra coisa que senão se debruçar a olhar aquilo, a fazer uma cópia daquilo e traduzir aquilo num trabalho seu. E eu achava aquilo muito sério, porque assim, a professora nos cobrava uma postura assim, não pode pôr chiclete aqui, não pode alguma coisa assim, o assado. Então tinha sempre ali existia uma verdade, né? Não podia fazer bagunça. E eu sempre tive essa compreensão disso. Engraçado, você sabe que isso me impregnou. Então, mas em mim tem essa impregnação de um lugar que precisa ser mais silencioso. Eu posso dizer que o meu traço sináptico, assim, o meu primeiro amor a isso, tem um pouco dessa coisa mais silenciosa, que é a que eu preciso para trabalhar. E tinha aqui um artista em Poços, que era muito famoso, porque fazia aquela cara do Jesus Cristo, com um olhar, né? Muito aquele estereótipo mesmo. Ele era considerado um ótimo artista. E aí eu queria, então, ir aprender com o ótimo artista. Eu me lembro que, assim, houve meses de espera para poder chegar nesse lugar. E no primeiro dia que eu consegui entrar nesse ateliê, tinham muitas pessoas, era uma casa, cada cômodo tinha 2 ou 3 alunos, né? Tinha um cavalete, um banquinho, um lugar para pôr. Tinha caixinha de madeira, eu tenho essa caixinha de madeira até hoje, a primeira, desde a primeira até as outras. Então, tô lá começando esse trabalho, mas embora eu fosse uma menina, sei lá quantos anos eu tinha, uns 11, não sei, eu já pintava há muito tempo, as cores, porque existe todo um dogmatismo. Olha, você vai pôr essa cor daqui pra cá, de lá pra cá, você mistura assim, você faz essa... É uma manualidade também que eu já tinha, ou seja, eu tinha um corpo vivido dessa experiência. E aí, na hora que eu chego lá, eu me deparo com uma situação que ele não gostou de ver vou chamar o quê? Menina prodígio? Assim, uma criança, uma mocinha muito desenvolta. Ele olhou, quando ele viu eu pôr nas cores, ele olhou e falou assim, por que você tá pondo as tintas? Você nem vai começar a pintar hoje? Aí eu já vi que ali não era só uma questão de ensino, era uma questão de subjugação e uma questão de poder. Né? Onde você pensa que você vai? Aí quando eu entendi aquilo, eu falei, ops, espera aí um minutinho. Aí eu falei para ele, não, é que é muito simples o desenho e eu acho que vai dar sim. E aí ele falou, tá, passou. E ele sumia também, né? Sumia, porque tinha sei lá quantos alunos, sumia. E eu sei que eu peguei e fiz essa pintura. E eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi um negócio tão fácil para fazer. Porque eu acho que eu tava com raiva. E aquilo foi papum, né? Aí ele não falou nada, tá. Aí o próximo trabalho era um palhacinho que a minha tia Letícia
fez de tela, numa tela, passava na tela lã. E era um palhacinho boneco, não era um ser humano palhaço. Era um bonequinho com aquele olhinho de janela, com o pezinho assim, bonequinho. Tanto que não tinha um corpo realista. Tinha aquela coisa do braço, né? As perninhas e tal. E a janela. Quando eu estava em determinado momento desse quadro, eu precisei do professor, porque eu não sabia como resolver aquele problema. Porque não coube a parte da tela, né? Teria que ter sido uma tela, então, talvez mais longa. Tinha um erro ali na proporção, na colocação do desenho na tela para receber a pintura. E eu, naquele momento, eu pedi ajuda, porque eu já tinha andado, já tinha passado tinta em tudo. E quando chegou nesse momento aqui da janelinha, e aí, como é que vai pôr o gorro se não vai caber? Aí eu chamei o professor. Aí ele veio, e eu lembro que ele pegou um paninho e ele apaga. Sabe quando que eu lembrei desse paninho limpando o que eu fiz? Quando eu estava pintando uma exposição que se chamou Amor, que eram bichinhos de pelúcia, que eu tirei a fotografia de uma vitrine, fiz essa pintura e eu fui pintando, e eu fiquei até não sei que horas da madrugada. E aí eu acho que com cansaço e por eu estar pintando outro, isso era 2007. Isso era 2006 ou 2007. Que eu lembrei que a última vez que eu pintei foi nesse dia do paninho que ele tirou. Aí eu falei, nossa, eu fiquei, acho que deu 27 anos ou 24 anos de não pintar. De não pintar nada. Menina, não sei onde que ficou meu coração no trabalho, porque eu fiquei sem pintar. Eu pintava assim, vai ter um concurso pro carnaval, precisa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu fazia alguma... Olha, alguém me encomendou uma santa. Eu me lembro uma vez uma pessoa me encomendou uma santa, uma Fátima. Aí eu fiz a pintura da Fátima. Aí às vezes alguém me encomendava não sei o quê. Aí eu fazia. Mas assim, a minha produção, enquanto produção mesmo, não existiu. Não fiz. E outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pintura, lá no tempo de criança, de flores, que são coisas muito sutis isso, né? Que veio um povo da Bahia, teve um congresso, teve alguma coisa. E eu sei que na hora que eu chego no fim do dia, assim, a gente sempre brincava muito no quintal, eu chego na sala e eu pergunto, mas cadê esse quadro? E esse quadro foi dado. E eu falei, mas cadê esse quadro? É um quadro de flores. Eu juro que eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Como eu era uma menina de 10 anos, né? Isso às vezes pode cair no lugar da... Não sei se é da birra ou da malcriação, mas assim, eu sei que eu não gostei mesmo. Eu não gostei porque eu gostava daquele quadro. E eu levei muitos anos para pintar, a representar, fazer uma pintura de flores. Minha produção atual hoje se chama Para Encontrar Minha Pele, que eu não sei se a minha pele ou minha pele. São flores, são orquídeas, que eu sempre amei a flor orquídea. Então, esse quadro que foi dado e que era de alguma dessas cópias lá desse ateliê de criança, eu realmente não gostei mesmo disso ter ido embora. E fiquei muito tempo sem pintar. Então, quando eu estava pintando lá dos bichinhos, quando eu fiz, foi que eu me lembrei da tragédia lá do paninho e mantive uma certa produção, né? Mas nunca deixei de dar aula. Nunca.
mas recebi encomendas. E quando eu recebi encomenda de retrato, às vezes aquilo era um pepino muito grande, porque a pessoa, aí quando eu entregar, a pessoa pedia para fazer algum ajuste, eu me cedia a isso, sem problemas, mas depois aquilo ia virando engasgo, porque eu não entendia, hoje eu entendo. Porque assim, se uma pessoa me procura para eu fazer esse trabalho, hoje, e talvez isso para as pessoas que trabalham com arte, tenham isso muito de uma maneira tranquila de entender. Mas eu entendia que eu tinha que estar a serviço do desejo do outro. Se por um lado é o preço de não saber dizer não é isso que eu faço, acabou. Por outro lado, o preço, né, o bônus disso também é que eu me coloquei a encontrar então uma linguagem que, satisfazendo ao outro, eu tive que adquirir uma metodologia, uma descoberta, um jeito de resolver, né? E isso é bom, porque isso é um desafio. Você misturar um material com outro material. Isso para mim eu adoro. Eu adoro esse tipo de problema, que é o problema da arte, que é o problema da artista, né? Da pessoa que tá ali assim, bom, igual nesse atual. São tons, são marrons, são marrom. Gente, quantos marrons, quantos meio tons, matizes. Nossa, é infinito, é uma infinitude. E como é que eu trabalho essa infinitude? Num assunto que eu acho que, pensando na minha formação como profissional da arte, precisou, não sei se precisou, mas foi o que aconteceu. Precisou muito tempo de desencontro para encontrar um caminho, que é um caminho que tem a ver comigo. Olha, eu vou te falar uma coisa. A arte é um caminho que deu para mim uma estrada e destino. Ela deu para mim uma estrada e destino que, assim, não é um destino que eu sabia, nem é uma estrada que está pronta, mas para eu ter sentido que eu estava produzindo um trabalho de arte, eu precisei me incomodar com coisas minhas e descobrir coisas minhas. Ter a revelação dessas coisas. Muitos conflitos de insatisfação, conflitos de identidade, né? De felicidade, são consequências do interno e do externo, né, dessa relação. A arte me deu, e eu acho que a arte dá, essa possibilidade de você ser em busca. É o exercício do eu estou sendo, em busca daquilo que eu não sei onde está. Não está pavimentado. E nesses desvios, nesses encontros, eu fui tendo a chance de ser apresentada a mim. Sabe assim, um exercício de entrar em contato com uma de mim que estava encoberta. Então eu acho que a arte, ela pode te revelar coisas que são íntimas, intransferíveis, mas que também está na relação com a cultura, né?
engraçado isso, né? Assim, eu penso que é imprescindível. E, sobretudo, hoje, eu vejo a necessidade dela, tanto para mim, com 5, 6, tanto para as crianças, miúdas ou muito miúdas, tanto para as pessoas que estão com mais de muitos anos. Com muitos anos. E para todas as pessoas. O que eu vejo? A arte é um lugar que inclui todo mundo. Todo mundo, até a pessoa que está no desvio. A arte te permite um espaço de você existir, né? E eu gosto muito dessa frase, que até já foi nome de uma exposição aqui, que é assim: a arte é lugar no mundo, ela te dá um lugar no mundo. E é imprescindível. É imprescindível.